Muito bem, então, eu sou Mosé Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News, e vamos para a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Hoje, eu não quero me estender muito nessa meditação, mas pelo fato dela não ser muito extensa, não vai tirar a importância de que você deixe que estas palavras toquem o seu coração. Vamos lembrar que se você está gostando desses vídeos, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, porque isso ajuda muito nós continuarmos fazendo esse tipo de conteúdo. Quanto mais longe ir estas publicações, mais pessoas serão alcançadas por estas palavras. Portanto, você que tem algum conhecido, algum amigo que gostaria que assistisse essas meditações, compartilhe com ele, compartilhe no seu Facebook, que vai ser bênção para todos. Então, o texto que nós vamos analisar hoje é um texto um tanto quanto triste registrado nas Escrituras, porque é um texto que mostra o desejo, a intenção de um Deus em buscar as pessoas, em salvar as pessoas, mas receber em troca a rejeição, as pessoas não querer, né, não aceitarem, não se submeterem. Vamos ao texto e aí nós já comentamos. Então, Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Vamos ler mais uma vez. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. A história da humanidade, a história trágica da humanidade é justamente esta. É a história de um Deus que se aproxima do homem e um homem que se afasta de Deus. Se nós olharmos no contexto imediato, nós estamos falando da vinda de Cristo, do advento de Cristo, do tempo em que ele peregrinou sobre a terra e pregou o evangelho depois de iniciar o seu ministério terreno. E quando ele está fazendo isto, nós sabemos, e os evangelhos registram isso muito bem, as pessoas, nem todas elas aceitaram. E é fato que grande parte da multidão que recebeu a palavra de Jesus, que foi alvo das suas bênçãos, recebeu o alimento quando Jesus multiplicava para alimentar a multidão, foi tocada até mesmo pelos milagres que Jesus operou. Grande parte dessa multidão, quando Cristo foi colocado a julgamento, e foi feita então aquela pergunta dizendo: quem vocês querem, Barrabás ou Jesus? E a multidão, inflamada pelos fariseus, gritava: crucificam, nós queremos Barrabás. Então, a história trágica de Jerusalém é justamente esta, e esta história também reflete a história da humanidade. Jesus enviando os seus profetas, que são os mensageiros. Profetas nada mais são do que mensageiros, aqueles que ouviam e recebiam diretamente de Deus e eram responsáveis por levar estas palavras ao povo. Então Deus inúmeras vezes, desde o Antigo Testamento, enviou os seus profetas. O livro de Jeremias vai registrar isso. Inúmeras vezes ele mandou, madrugando, enviando os profetas, para tentar trazer o povo para si, para tentar resgatar o povo que estava distante, estava se afastando cada vez mais, e o caminho era a condenação, era a perdição eterna. E nunca foi o desejo de Deus condenar o homem. Nunca foi o desejo de Deus. As pessoas às vezes criam aquela caricatura de Deus, de que Deus é um Deus terrível, maldoso, cruel, que só está preocupado em mandar pessoas ao inferno, quando a Bíblia deixa bem claro que é exatamente o contrário. As pessoas vão para o inferno porque elas insistem em desprezar os apelos e os chamados de Deus. Mas não somente para essa relação de salvação e eternidade. Quantas vezes Deus está mandando os seus profetas, seus mensageiros, e Ele mesmo está tentando nos chamar para mais perto dele. Mas porque estamos tão enredados nas nossas coisas, tão presos aos nossos afazeres, nós não temos tempo para isso.
Nós rejeitamos os chamados do Senhor, chamados à comunhão com Ele, a estarmos mais próximos dele. Quantas vezes nós negligenciamos os apelos que Cristo nos faz através dos seus profetas, através do seu Espírito Santo, muitas vezes, para aqueles que ainda têm, ainda que um resquício de contato com o Espírito Santo. Quando eles deliberadamente começam a se afastar de Deus, e não é somente ir, abraçar o pecado, entregar-se a toda a podridão do mundo, mas é tão somente deixar de buscar a presença de Deus. É tão somente deixar de buscá-lo, deixar de clamar por ele, deixar de conversar com ele nas orações, na meditação da palavra. Portanto, muitas pessoas acreditam piamente que Deus está com elas porque elas creem em Jesus, porque elas dizem a palavra é verdade, Deus é verdadeiro, somente Jesus é a salvação. Mas eles não conservam uma comunhão com Ele. Eles estão afastados porque estão desligados. Estão como alguns versículos do Novo Testamento, estão dormindo, adormeceram, o sono da negligência. Portanto, esta breve palavra de hoje é uma palavra de exortação, né? É uma palavra que busca nos chamar a atenção. Será que Deus, quando olha para nós, não faz como Cristo quando olhou para Jerusalém? Coloque o seu nome ali, no lugar de Jerusalém, Jerusalém. Coloque o seu nome. Será que Deus não está falando quantas vezes eu tentei te chamar? Jerusalém literal matava os profetas. Nós também matamos os profetas. Não literalmente, não através do apedrejamento, através do assassinato, como era feito no mundo antigo. Mas nós matamos quando nós impedimos que eles falem conosco. Nós matamos quando nós deixamos eles longe e de modo que eles são incapazes de chegar ao nosso alcance para falar conosco as coisas de Deus. Nós apedrejamos quando nós rejeitamos deliberadamente as suas palavras. Então nós afastamos os profetas, os mensageiros de Deus. Nós rejeitamos, e quantas pessoas, mesmo cristãs, mesmo que professam a fé cristã, matam os mensageiros de Deus. Afastam, agridem, apedrejam. Claro que não de forma literal, mas eles rejeitam aqueles que Deus envia com todo o amor e compaixão. Deus envia para chamá-los de volta, para dizer: ei, eu preciso que você se aproxime de mim. Eu preciso ter você mais próximo. Aonde você está não é o lugar que você deveria estar. O que você está fazendo não é o que você deveria estar fazendo. Portanto, volte, venha. Deus é como um pai e ele se apresenta como pai e nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo. E ele diz, ele usa o exemplo da galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ali há proteção, ali há cuidado. Portanto, este é o objetivo do Senhor, trazermos para debaixo das suas asas, para estarmos seguros. Mas nós deliberadamente nos afastamos. Nós deliberadamente nos insistimos a fugir dele quando ele se aproxima de nós. Nós deliberadamente, por causa de tantas bobagens que nos enredam, que nos amarram às coisas dessa vida, nós nos mantemos afastados. Mas mais uma vez, e para finalizar, ele talvez esteja olhando para você e dizendo: ei, quantas vezes? Quantas vezes eu quis te ajuntar? Quantas vezes eu quis te trazer para perto e ainda continuo querendo, ainda continuo tentando. E quem sabe eu mesmo me coloco como um destes mensageiros, um destes profetas, que foi enviado nesta pequena mensagem que chegou até você para chamar-te mais uma vez. Está na hora de voltar. Está na hora de correr para os braços de Deus. Está na hora de correr para a proteção e o cuidado que somente Deus pode nos dar. Ali há descanso, ali há paz, ali há contentamento. Pense nisso.